Olá, eu vim aqui falar para vocês um pouquinho hoje sobre o medo do puerpério, né? O medo desse desconhecido que chega e eu vou falar um pouquinho para vocês quais são as dificuldades maiores que você vai encontrar e talvez pequenas soluções, né? Que vão fazer a diferença na vida de vocês. Então, o que é mais importante eu acho vocês saberem é que no terceiro, quarto dia de vida do bebê chega o Baby Blues, né? O Baby Blues, eu vou falar um pouquinho para vocês, vou mandar um link, né, para vocês lerem mais a respeito, porém, ele não é depressão pós-parto, né, então é muito importante vocês saberem isso, né, só que assim, quando a gente chega no puerpério, né, quando tem todo esse coquetel hormonal, né, que acomete a mulher fica com as emoções à flor da pele, né? Então, assim, é como se você lidasse com situações sob pressão, né? Quer criar uma criança, quer alimentar, quer fazer tudo por aquela criança e você não se sente capaz mesmo, né? Então, assim, a questão da capacidade, o que é mais importante a gente desmistificar aqui é que ninguém nasce pronta para ser mãe. Esse negócio de instinto materno, de que a gente foi treinada quando era criança, então a gente aprendeu a ser mãe, não, isso é mentira, isso vai ser uma construção, né, diariamente. Então, assim, é muito importante você conversar muito com o seu bebê, né, toda vez que você for trocar fralda, toda vez que você for amamentar, toda vez que você estiver nervosa por qualquer motivo, explique para o seu bebê o que você está sentindo, né? Explique que você está aprendendo a ser mãe, assim como ele está aprendendo a ser um bebê, né? E o Baby Blues faz as coisas se tornarem mais intensas, né? Então, a tristeza é muita tristeza, a alegria é muita alegria, essa noção de não capacidade também, ela fica muito forte, né? Então, assim, você tem um bebê e você quer ser a melhor mãe para aquele bebê, né? Só que todas as mulheres desejariam ser melhores do que elas são naquele momento que elas se tornam mãe, né? Então, você não é única, você não é exclusiva que fica preocupada em ser melhor para o seu bebê do que você já é. Porém, o que eu queria dizer aqui para vocês é que você está sendo o melhor que você consegue ser, né? E, na verdade, o medo do puerpério é, na verdade, o medo do desconhecido, né? Como que é entrar nesse mundo, né? A chegada de um bebê, um impacto tão grande, né? A gente vive um nascimento e uma morte, né? O nascimento de um bebê e uma morte de uma mulher que nunca mais vai existir, né? Porque a nossa vida nunca mais será a mesma depois da chegada de um filho, né? E isso eu não tô falando de noites de sono, eu não tô falando de que nunca mais você vai ter um tempo para você, ou que você não vai fazer coisas por você, porque isso não é verdade, né? A gente vai abrir mão, sim, do nosso tempo, do nosso sono, de escolhas que a gente vai fazer na vida, né? Sempre pensando no filho, porém, você vai poder sim fazer escolhas por você, ter o seu momento. Então, assim, acho que a coisa mais difícil quando é o primeiro filho, principalmente, é uma sensação de que as coisas nunca mais vão mudar. Vai ser sempre aquela intensidade, aquela dificuldade, aquela preocupação, né? E eu digo para vocês que isso passa muito rápido, né? Logo, logo o bebê tá engatinhando, tá andando, tá falando, tá correndo e, que nem eu brinco, depois não quer dar mão nem para atravessar a rua, né? Então, assim, mergulhem de cabeça, né, na maternidade, já que vocês estão nesse mundo, mergulhem de cabeça mesmo em todas as profundidades que a maternidade traz. Eu digo que a maternidade ela é transformadora, por quê? Porque a partir do momento que você se torna mãe, né, que seu filho nasce, você começa a criar uma criança, um indivíduo, o seu olhar para o mundo muda, né? Você nunca mais vai olhar as crianças da mesma maneira, você nunca mais vai olhar as mães, os pais da mesma maneira, né? O seu olhar para o mundo muda, fica mais amoroso, mais empático,
né? Então isso é maravilhoso. Então realmente adentre neste mundo, né, do puerpério, sinta todas as emoções, essas sensações, elas fazem parte desse processo, né? Para que você aprenda algo novo, né? Nenhum aprendizado, nenhuma mudança, ela vem sutilmente, indolor, sem você sentir, né? Se acontece dessa forma é porque não é profundo, né? E ser mãe é algo muito profundo, né? Uma coisa que eu percebo com as mães também é que as pessoas que são muito controladoras acabam sofrendo muito com o puerpério, porque a maternidade em si, ela nos ensina a perder o controle. Já desde a gestação vocês já devem estar enfrentando isso, né? Esse soltar, né? Que não é você que controla tudo, né? E no puerpério, depois que o bebê chega, então, essa perca de controle, ela se torna numa proporção muito maior e às vezes insuportável para quem é muito controladora, né? Então procure, né, se trabalhar, se conhecer e entendendo por que você precisa perder o controle das coisas, né? Porque quando a gente perde o controle, a gente deixa, né, as coisas fluírem, né? A gente acaba aceitando o momento como ele deve ser, né? Sem querer buscar soluções tão fáceis, tão resolutivas, como é a nossa vida normalmente. Então, assim, acredito que a palavra para mim da maternidade é aceitação. Aceitação do momento. É um trabalho de presença imenso que você tem que dedicar às crianças, aos bebês, e eu desejo que vocês estejam preparadas, né? Preparadas, como eu falei no começo, ninguém está 100%, mas que vocês vão se preparando e vão se entregando e vão aceitando e vão se mantendo ao máximo nessa presença que é tão indispensável para que vocês passem por tudo isso com mais tranquilidade, mais fluidez, com mais alegria, né? Vivenciando e tendo prazer nessa profundidade, tá bom? Obrigada!